O trecho que vai nos interessar hoje é o trecho de uma ação de graça, ou seja, aquilo que vai dar o tom, neste caso, a todos os assuntos que serão tratados no corpo da epístola aos Efésios. Eu queria ler com os irmãos o capítulo 1, do versículo 3 ao versículo de número 14. Diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Às vezes a gente entende mal algumas questões das Escrituras, não porque elas sejam complexas demais, mas às vezes, não entendemos alguns temas que a Bíblia considera e trata, porque não entendemos o problema, não entendemos a questão, não entendemos o que este ensino está respondendo, quais questões este ensino está respondendo, e porque muitas vezes não conhecemos as questões e não entendemos os problemas, as soluções que a Bíblia dá para determinados problemas, tão pouco são compreendidas. Eu acho que todas as vezes que a gente trata de um tema tão espinhoso como este, espinhoso porque temos uma recepção de toda e qualquer atitude de Deus, baseada, por exemplo, na sua vontade, na sua escolha, na sua soberania, como algo extremamente inaceitável, justamente porque a maneira como nós lemos as Escrituras é uma maneira em que não contempla o problema que nos faz sentir tanta rejeição com relação ao fato de que Deus, sendo uma pessoa como você, escolhe. A não ser que você queira que Deus seja uma causa primeira, como dizia Aristóteles, um primeiro motor imóvel, que não precisa nem saber que existe, que não precisa nem pensar sobre si mesmo, porque não é uma pessoa, é uma força. Mas se você pensa em Deus como uma pessoa, e entende que tudo aquilo que é pessoal no mundo só poderia ser causado por algo que fosse também pessoal, então, se é característica daquilo que é pessoal, escolher, ter vontade, então não poderia aquele que é a causa de tudo que é pessoal
ser privado de tamanha característica, que é escolher, que é ter vontade, que é ter o poder das decisões, e ainda mais se tratando do ser de Deus, o Criador de todas as coisas. Mas não é suficiente saber que Deus é uma pessoa. É preciso saber quem nós realmente somos. Quando nós sabemos quem nós realmente somos, e em que estão pautadas as nossas escolhas, as nossas vontades, nós descobrimos algo interessantíssimo acerca da vontade de Deus e das suas escolhas. Só que para a gente entrar nesse universo tão profundo das Escrituras, eu acredito que um dos problemas que a gente não consegue, às vezes, levar em consideração, e porque não levamos em consideração, boa parte da nossa compreensão se torna equivocada ou parcial, é porque não temos uma compreensão adequada deste homem que foi criado por Deus à sua imagem e semelhança como uma pessoa, e que, portanto, carrega em si aquilo que Deus tem por origem, tem por suficiência, que é ser uma pessoa. E boa parte da nossa compreensão deste homem que foi criado por Deus assim, bom, perfeito, esta compreensão nos impede de entender o real problema. A gente sempre tem uma boa teologia da queda, a gente sempre tem uma compreensão, diria, razoável do homem pós-queda, mas eu acho que a gente tem uma pobre reflexão do homem pré-queda, do entendimento deste homem antes da queda, e é por conta, muitas vezes, de um entendimento raso e superficial deste homem antes da queda, que boa parte das nossas interpretações sobre as ações de Deus, em decorrência da queda do homem, não são compreendidas. Hoje o André falava aqui sobre insuficiência. A gente precisa recuperar a noção bíblica da insuficiência. Eu queria tomar como pressuposto para a gente compreender melhor o que significa isso, o fato de que Deus escolheu pessoas para salvar, a partir de uma retomada, de uma reflexão que muitas vezes a gente se esquece de fazer quando a gente lê as Escrituras. Precisamos de uma boa teologia da insuficiência, se queremos ter uma boa e adequada teologia da eleição ou da predestinação. Jonas, o que é a teologia da insuficiência? Em primeiro lugar, quando eu falo insuficiência, você naturalmente já recebe essa palavra de modo negativo. Insuficiente é algo ruim. Insuficiente é algo, portanto, que não é positivo. O que seria então positivo? Ser suficiente. E aí não são poucos, mas muitos os que entendem que quando Deus fez o homem bom, fez o homem suficiente. Não! Deus não fez o homem suficiente. Deus fez o homem insuficiente. E isso é bom. Isso não é ruim. Não é ruim ser insuficiente. Não é ruim, portanto, uma imperfeição, o homem ser criado insuficiente. A insuficiência não é algo ruim, é apenas algo que marca a origem da nossa dependência. Algo insuficiente é algo que por si não subsiste, que depende de outro para existir, que depende de outro para poder falar, que depende de outro para poder viver, que não vive por si, que não existe por si, que não surge por si. Nenhum de nós aqui somos suficientes. Todos os homens são por natureza insuficientes. Todos os homens por natureza são dependentes. Todos os homens por natureza não possuem em si mesmos o fundamento de sua própria existência. Todos os homens na face da terra são dependentes. Todos os homens são insuficientes. E isso é uma bênção. Não há nada de errado em ser insuficiente. Não há nada de humilhante em ser insuficiente. Não há nada de negativo em ser insuficiente, pelo contrário, a insuficiência é uma perfeição, a insuficiência é a marca da beleza da criação de Deus, a insuficiência é um motivo para que Deus seja glorificado. Entretanto,
a falta de compreensão acerca do que é a insuficiência faz com que a gente rejeite logo de cara a ideia de que quando Deus formou o homem, já o formou insuficiente. E faz com que a gente, pelo contrário, entenda que Deus, quando criou o homem suficiente, autônomo, capaz de escolher, capaz de dar rumos à sua vida tal qual Ele quer. Você sabe que uma das maiores discussões teológicas que foram desenvolvidas, principalmente na modernidade, acerca de Deus, era a descoberta de que existem algumas coisas que Deus não pode fazer. Isso assombra a gente, não é? Quando a gente escuta, como assim Deus não pode fazer? Por exemplo, Deus não pode fazer outro Deus. Já parou para pensar nisso? Porque se Ele cria outro Deus, esse outro Deus criado já não pode ser chamado de Deus, porque é criado. Então, Deus, por natureza, não é criado, não tem origem, não tem começo, porque Ele é a existência, Ele é o ser, Ele é aquilo que garante não só a si mesmo, como tudo que existe no mundo. Ele, e somente Ele é suficiente, mas nada neste mundo. Nesse sentido, você é como um pássaro, uma borboleta, uma pedra. Depende de Deus para existir. Mas o único ser que não depende de absolutamente nada para ser e existir, que não recebeu o ser de um outro, que não recebeu a existência de um outro, este é apenas Deus. Por isso, quando Deus criou todas as coisas foram marcadas pela insuficiência. Portanto, uma teologia da insuficiência não é outra coisa senão uma teologia da dependência. Deus criou todas as coisas, dependentes dele, para a sua glória. Vamos pensar um pouquinho mais sobre essa insuficiência. A dádiva da visão é uma bênção, não é? Podemos enxergar. Mas ela não pode ser a marca da nossa suficiência. Pelo contrário, a visão é a marca da sua insuficiência. Se apagam essas luzes, do que adianta os teus olhos estarem bons? Do que adianta você ter olhos se você está em trevas? Não basta só ter olhos. Não basta ter bons olhos. Não basta ter visão de águia. É preciso ter luz. Você precisa de luz para enxergar. Mas algo aconteceu na boa criação de Deus, que jamais foi criada autônoma, porque não poderia ser por natureza autônoma, porque por natureza ela não pode viver independente, ela é dependente de Deus, inclusive para existir, inclusive para vir a ser. Entretanto, essa boa criação de Deus foi marcada por uma tragédia. A grande pergunta é: qual foi essa tragédia? A passagem de um estado ao outro, de um estado de insuficiência para um estado de miséria. Talvez você tenha pensado, isso foi de propósito, que passaríamos, porventura, da insuficiência à suficiência, mas não, é para a miséria. Por que é para a miséria? Porque é o insuficiente achando que é suficiente, é o miserável. O miserável é aquele que não tem consciência de sua miséria, e ele não é miserável, ele é duplamente miserável, porque é miserável e não sabe que é miserável. Esse é o maior de todos os miseráveis. Porque o ser miserável já é uma miséria, mas você ser ignorante de sua miséria é muito pior, é muito mais miserável aquele que não sabe que é miserável, do que aquele que toma consciência de sua miséria. Portanto, o que nós vemos com a queda não é a passagem de um estado de insuficiência para um estado de suficiência. Não, é para um estado de engano, de ilusão. Um homem que se acha suficiente é um homem duplamente miserável, porque ele é miserável, não consegue ter consciência da sua miséria, e ele acha que é Deus. Ele acha que é autônomo. Então perceba que a gente tem duas situações aqui absolutamente distintas. Uma é a natureza insuficiente do homem. Meu querido irmão, minha querida irmã, antes da queda, o homem era insuficiente. Depois da queda, ele continua insuficiente, nada muda.
continua a mesma coisa, continua dependendo da mesma forma, continua não podendo existir por si só, continua existindo sempre dependendo de Deus, não importa quem seja, não importa onde seja, não importa em que época seja. Entretanto, a diferença é de que este homem que permanece insuficiente, ele experimenta algo que os teólogos chamam de queda. Já ouviu falar nessa expressão para se referir ao pecado de Adão? Por que a gente chama biblicamente essa experiência do pecado de queda? Porque, olha, ele era insuficiente, certo? Só que agora o que acontece? Ele caiu. Nesse estado de queda, ele não é só insuficiente, ele também é miserável. Jonas, eu ainda não entendi o que é a miséria. Calma, você ainda vai sair daqui mais miserável do que você entrou. Olha só. Voltemos àquela imagem do cego, ou melhor dizendo, da visão e da luz. Alguém que possui a sua capacidade de visão em perfeito estado, vai poder enxergar as coisas, desde que haja luz. É necessário iluminação, é necessário que haja luz. Em havendo luz, a gente vai enxergar, se os nossos olhos estiverem bons. Mas e se formos cegos? Não seremos apenas insuficientes. Nesse sentido, seremos também miseráveis. Porque não basta a luz. Nossos olhos não poderão enxergar. Porque não precisamos só de luz. Na miséria, a gente fica doente. Na miséria, a gente não precisa só de luz. Na miséria, a gente precisa ser curado. A gente precisa poder enxergar novamente. Eu acho que até aqui, se você acompanhou o raciocínio, você pôde perceber que há uma diferença entre o homem antes da queda e o homem depois da queda. O homem antes da queda e o homem depois da queda é um homem que permanece insuficiente. Ele permanece precisando de luz para poder enxergar. A diferença é que depois da queda, não basta só a luz. A luz é algo externo a ele. A luz é algo fora dele. Mas existe agora algo dentro dele. Ele dentro dele precisa ser mudado. Algo dentro dele precisa ser alterado. Algo dentro dele precisa ser redimido. Algo dentro dele precisa ser restaurado. Algo dele precisa voltar ao normal. Precisa voltar ao seu estado que agora não é o normal. Esse estado agora não corresponde ao estado da criação. Possui um estado de corrupção, um estado de perda da sua potencialidade, da sua capacidade. Toda a obra de Cristo Jesus não é outra senão a de curar cegos, incapazes de enxergar a sua miséria. Quando o homem caiu, ele se tornou cego, cego para Deus, mas não só cego para Deus, cego para si mesmo, não consegue enxergar suas limitações, não consegue enxergar sua fraqueza, e corrompido pela cegueira que impede de ver-se a si mesmo como realmente é, ele se acha mais poderoso, ele se acha autônomo, ele se acha capaz de todas as coisas, e descobre o quanto isso é terrível, quando se enfrenta, por exemplo, uma enfermidade, quando se enfrenta algo do qual esse homem que se julga tão poderoso, tão autônomo, se vê perdido no descontrole, sem controle de absolutamente nada à sua volta. A grande pergunta é: quando tivemos o controle? A cegueira é a ilusão do controle. A cegueira é a ilusão da sua pretensa onipotência. Sabe aquele caso, seja de um pai, seja de uma mãe, que de repente diz assim: puxa, mas se eu tivesse ali naquela hora,
meu filho não teria passado pelo que ele passou. Você não é Deus, meu irmão. Você não é Deus, minha irmã. Você não é onipotente. Você não pode fazer todas as coisas. Você não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Você e eu somos limitados, marcados pela nossa natureza pequena. Mas esse não é o problema. O problema é que nem todos conseguem enxergar a sua fraqueza. Nem todos conseguem enxergar a sua miséria. Nem todos conseguem compreender a sua miséria. Nem todos conseguem conhecer a verdade. A grande pergunta é: como conhecer a verdade? Somos treinados pela nossa civilização ocidental a acreditar que o conhecimento da verdade é uma obra nossa. Isso é fruto do platonismo que fundamentou nosso ocidente, o mundo que a gente vive. Já assistiram Matrix? Matrix é uma versão de Platão, lá do livro 7º da República, o famoso mito da caverna. Já ouviram falar no mito da caverna? O mito da caverna era a história de homens que foram aprisionados e viviam presos no fundo de uma caverna, e eles não podiam fazer nenhum movimento, nem para cima, nem para baixo, eles só podiam olhar para o fundo da caverna. E no fundo da caverna eles só conseguiam enxergar as sombras que eram projetadas justamente no fundo da caverna. Por quê? Porque atrás deles, eles não podiam fazer esse movimento de saber o que acontecia lá atrás, mas atrás deles havia um muro, e por detrás desse muro, homens carregavam utensílios, e atrás desses homens havia o raio de luz do sol, que ao bater nesses utensílios, projetava a sombra desses utensílios lá no fundo da caverna. Qual era o grande problema? Eles não tinham a capacidade de enxergar esse mundo atrás deles. Eles só conseguiam enxergar a realidade que estava diante deles, e eles diziam: a única realidade que existe é a realidade que está diante de mim, as sombras. Então o que precisava acontecer? Eles precisavam ser libertos. Não dá para conhecer esse outro lado, não dá para saber o que está acontecendo, não dá para saber a razão, não dá para saber a causa de todas as coisas, não dá para responder as perguntas mais importantes da vida, como, por exemplo, de onde eu vim, para onde eu vou, qual é o sentido da vida, o que é o bem, o que é o mal, o que é o belo. Não dá para a gente buscar a solução para essas perguntas se a gente ficar olhando só para as sombras. A gente precisa ser liberto. Então Platão descreve que um dia um daqueles prisioneiros se libertou. E ele se libertou apenas pelo pensamento. É a ideia de que ele se livra, e aí o poder da razão, o poder do pensamento é a causa da sua libertação. Ele se vê livre agora e pode fazer movimentos que antes não faziam. E aí, duas são as suas experiências. A primeira delas, quando ele começa a fazer o movimento, ele sente dor. Aí Platão vai dizer: o conhecimento da verdade causa dor. Você vive a vida acreditando em algo, dizendo: a vida é assim, eu posso, eu realizo, eu escolho, eu determino o meu futuro, eu determino as coisas, é só ter o pensamento certo, é só ter a ideia certa que eu chego lá, nada vai me impedir. A gente passa a vida inteira acreditando nisso. A gente precisa ser liberto dessa ideia. E ao ser liberto dessa ideia, Platão vai dizer que a gente é liberto pela razão, e essa libertação ela começa com sofrimento, com dor. Eu passei a minha vida inteira acreditando que as coisas funcionavam assim. De repente eu descubro que não é assim, isso dói, isso agride. Segundo movimento, quando ele consegue virar e olhar, ele dá de cara com a luz do sol e aquilo cega. E aí ele precisa primeiro se acostumar com a luz, ele precisa de tempo para se acostumar com o que ele está vendo. É algo muito novo, é novo para ele, mas está ali há tanto tempo. Mas ele só conseguiu descobrir isso agora. Então ele volta e começa a evangelizar, quer dizer, a falar com um monte de prisioneiros lá no fundo da caverna, para dizer o seguinte: olha, tem um negócio aqui atrás que vocês precisam enxergar. Não é à toa que os primeiros cristãos, boa parte deles era fruto da conversão de homens que eram platônicos, porque eles olhavam para tudo isso e diziam: não é possível, o que os cristãos estão dizendo é o que também a gente aprendeu com Platão, mas tem uma diferença fundamental. Qual é a diferença fundamental? Por que a gente pode olhar e dizer assim: puxa vida, quanta semelhança há entre o conhecimento da verdade de Platão e o conhecimento da verdade da Bíblia? Mas onde está a grande diferença? A grande diferença
é que Platão, ele é como todo o Ocidente, acredita que pode se libertar apenas pensando, de que o poder da libertação está em você mesmo, de que você precisa conhecer a si mesmo. Conhece-te a ti mesmo e você vai se libertar de todos os aprisionamentos, de todas as ideias falsas e sombras da realidade. Os cristãos disseram: não, não é assim. Não sou eu que me liberto. Eu preciso de que alguém me liberte. E esse alguém que me liberta, os cristãos disseram, é o Santo Espírito de Deus. Se o Espírito Santo não operar nos nossos olhos e não nos curar de nossa cegueira, nós não vamos conseguir enxergar a realidade que está diante de nós. Então parece que para sermos libertos, a gente precisa, em primeiro lugar, de que o Espírito Santo, ele cure os nossos olhos, e aí começam todos os nossos problemas. A grande pergunta é: por que de repente eu prego o Evangelho, anuncio o Evangelho, 10 pessoas estão ouvindo a mesma mensagem, uma naquele momento diz: eu quero essa verdade para a minha vida, eu não aguento mais viver o que eu estou vivendo, eu creio em Jesus Cristo, e a outra simplesmente não fala nada. Isso aí é coisa de gente fanática, que é radical, que não quer saber da realidade, que está se escondendo em crenças religiosas. Por que isso acontece? Porque não depende de mim nem de você. Aliás, desde o momento em que a gente abre o texto das Escrituras e começa a pensar e a pregar sobre o que está ali, já não é mais a nossa persuasão o elemento fundamental para convencer as pessoas. Não é mais a nossa oratória, não é mais a nossa lógica, mas a gente precisa de algo mais poderoso do que a nossa retórica e a nossa lógica. A gente precisa do testemunho interno do Espírito Santo. A gente precisa da ação do Espírito Santo que nos liberta. E aí vem a grande pergunta: por que o Espírito Santo não cura os olhos de todos os homens? Por que todos os homens não enxergam essa realidade? Por que não chega a Jesus no fundo da caverna dessa humanidade horrorosa que a gente vive em tamanha depravação e diz assim: acabou! E cura todos os homens de sua cegueira, cura os homens de tudo aquilo que impede-os de enxergar a realidade. Isso nos ofende, porque a gente acha que seria justo Deus curar o coração de todos os homens, de curar os olhos de todos os homens. Mas aí a gente se escandaliza, porque a gente descobre que Deus escolheu alguns, não escolheu todo mundo. E aí a gente começa a pensar: mas espera aí, como é que eu posso conceber um Deus de amor se Ele não salva todo mundo? Eu queria retomar um outro ponto, e esse é o segundo ponto antes da gente ir para a nossa conclusão. Esse talvez seja o mais importante. Seja a pergunta pela cura, a cura dos nossos olhos. O que é a salvação? O que é a redenção? A salvação é um ato. A gente precisa então responder uma pergunta: esse ato é realizado por quem? Quem realiza esse ato? Só existem duas respostas. Não existem 3, não existem 4, não existem 5, não existem 6, só existem duas respostas. Ou esta salvação é um ato exclusivo de Deus, ou esta salvação é um ato em conjunto, um Deus e o homem. Imagine você que alguém diga assim: mas Jonas, como pode o ato da salvação ser exclusivo de Deus? Por que eu não posso contribuir para a salvação? Porque, veja só, suponhamos que a minha parte seja muito pequena. Suponhamos que o que Deus faz na salvação seja 9,999999, e o que eu faça seja nada mais nada menos do que um mísero 0,0000001. Ínfimo o que eu fiz, mas isso justificaria o fato de que existem algumas pessoas que podem ser condenadas a uma separação completa e eterna da felicidade plena.
por conta de sua própria escolha, mas não por conta da escolha de Deus, de que pessoas estão indo para o inferno porque escolheram ir para o inferno. É tão interessante quando a gente começa a pensar esse tipo de coisa, e a gente percebe o quanto concluímos desta maneira, porque esquecemos vários problemas que estão no entorno dessa questão. Veja só você, quando a gente diz assim, a salvação é uma obra de Deus, mas depende, ainda que seja de 0,00001%, o que a gente está dizendo, em outras palavras, é que se Deus fizer 9,999999, ainda assim, Ele não é poderoso o suficiente para salvar alguém. E aí, já não temos mais um homem de joelhos diante de Deus, mas um Deus de joelhos diante de um homem. Você deve estar pensando assim, mas Jonas, isso aí tem a ver com doutrina da salvação, o que isso tem a ver com a minha vida diária? O que isso tem a ver com a prática, com o meu dia a dia? Isso explica porque nós temos hoje tantas igrejas que dão ordens a Deus. Senhor, eu determino agora que esse carro do ano vai ser meu, que neste sorteio eu serei escolhido, eu serei eleito, mas eu determino, está determinado, selado em nome de Jesus, ainda fala assim. Ou então o sujeito que diz o seguinte, ou o Senhor me abençoa e restaura o meu casamento, ou então isso aqui é uma palhaçada, ou então a sua palavra não se cumpre. É interessante como boa parte de nossa relação com Deus reflete a maneira como a gente interpreta a salvação de Deus. Uma das coisas mais incríveis que pode mudar a nossa mente é entender que éramos cegos, não apenas insuficientes, mas cegos, incapazes de enxergar. E a grande pergunta é: como posso me curar? Como posso curar minha cegueira? A pergunta é: como posso eu chegar até Deus? A grande pergunta que se faz é: como pode o morto voltar a viver por si só? Se ele por natureza é insuficiente, se ele permanece insuficiente mesmo depois da queda, se ele permanece dependendo do autor da vida depois da queda, como pode ele mesmo depois da queda agora ser poderoso para livrar-se de sua miséria? Ele é insuficiente, sempre dependeu de Deus, depende de Deus para viver, depende de Deus para ser regenerado, depende de Deus para ser transformado. O texto que nós lemos, de Efésios capítulo 1, ele diz no versículo 5, que Deus nos predestinou em amor. Como isso ofende este homem que acredita no 0,00001% de sua contribuição para a salvação. E a grande pergunta é: por quê? Porque ele não consegue enxergar amor na escolha de Deus. Agora, por que ele não consegue enxergar amor na escolha de Deus? Porque ele é cego. Ele não viu quem ele é ainda. Ele não se enxergou ainda como ele deveria se enxergar. Ele se acha uma pessoa boa. Ele se acha uma pessoa capaz de ser boa. Ele acha que ele é uma pessoa capaz. Não, acho que eu sou uma pessoa muito boa, eu faço bem, não mato, não roubo, não fumo, eu sou bom. Não fiz nada de mal. Eu acho que eu posso sim. Veja, uma das coisas mais curiosas da nossa época é fruto, inclusive, de movimentos políticos, dentro de toda a herança moderna que a gente recebe, por exemplo, da Revolução Francesa, que ensinou para mim e para você, e ensina até hoje nas nossas escolas, que você é um bom selvagem, que a sua natureza é boa, que você é bom, que é o convívio em sociedade que corrompe a sua natureza, mas você, por natureza, é uma pessoa boa. É a nossa falta de consciência da nossa miséria
que faz com que a gente não enxergue que a gente já está condenado. Não é que a gente vai ser condenado pelos pecados que a gente vai cometer. Já estamos condenados, e a pergunta é, por que eu estou condenado? Aí o sujeito diz assim, você está condenado porque Adão pecou. Mas como posso eu carregar a culpa de alguém que pecou no meu lugar? Não, eu devo receber a culpa daquilo que eu cometi. O Adão deve receber a culpa que ele cometeu. Esse foi o grande debate entre Agostinho e Pelágio nos primeiros séculos da igreja. A discussão entre como é que eu posso pagar pelo pecado de alguém, como posso eu ser condenado? Se a gente tenta conversar com qualquer universitário hoje, com a mente secularizada, e falar para ele sobre o pecado, e dizer para ele que o pecado não é o ato simplesmente que a gente comete, mas é o estado de natureza, de que o nosso estado é um estado pecaminoso, que a nossa natureza é má. É interessante como a justificativa de que essa natureza má decorre da origem do pecado em Adão, ela escandaliza. Porque, mais uma vez, a nossa mentalidade foi forjada por um raciocínio romano, que fundamentou, inclusive, o nosso direito civil, inclusive. O direito romano forjou nossa maneira de pensar o que é pessoa e o que é responsabilidade. Por exemplo, se eu cometo um crime, uma outra pessoa pode ser punida em meu lugar? Não. Eu sou uma pessoa, por isso que o conceito de pessoa é importante. Porque é sobre esta pessoa que cometeu o crime que deve ser estabelecida a pena. Eu não posso transferir a pena de um para o outro. A pena está atrelada à pessoa. Então essa nossa mentalidade, que é romana, não consegue entender o que as Escrituras dizem quando fala de Adão como representante da raça humana, porque é um direito diferente. É uma concepção de justiça diferente. Veja o que é a tradição bíblica da justiça representativa de Adão. Deus fez um pacto. Deus fez um contrato com o homem. Fez uma aliança com o homem. E não é só com o homem, gênero masculino. É com a pessoa, Adão. Geralmente, quando a gente começa a ensinar isso na escola bíblica dominical, alguém sempre levanta o dedinho e pergunta: professor, e se Eva tivesse comido do fruto, e toda a serelepe fosse levar o fruto lá para Adão, e Adão olhasse para ela e dissesse: que fruto é esse, mulher? Ela disse: é aquele fruto lá que Deus disse que não pode comer, mas a serpente disse que não tem nada a ver, Deus não está dizendo nada disso, isso é tudo ilusão, isso é tudo marketing. E ele olhasse para ela e disse: mulher, você pecou contra Deus. Você precisa se corrigir agora diante do Senhor. Vamos dobrar aqui o joelho, essa situação não pode ficar assim. Vamos pedir perdão para o Senhor. Suponhamos que tivesse acontecido isso, que Adão fosse homem de verdade. Aí o aluno pergunta: todos os homens ficariam em estado de pecado se só fosse Eva? Cuidado, irmão. Veja só. A resposta é não. Se só Eva peca, a humanidade não pecaria. O senhor é machista. Não, você que não leu a Bíblia direito. Por quê? Porque não é questão de gênero. Deus não fez um pacto com o macho meramente. Deus fez um pacto com a pessoa Adão. E o pacto era o seguinte: você, Adão, representa você mesmo, Eva e todos os descendentes. Se você falhar, Adão, toda a tua descendência vai cair debaixo do jugo deste pecado. Esse é o acordo. Esse foi o acordo. O interessante é que o homem peca. E o que acontece? O pecado não se tornou algo biológico. Às vezes as pessoas, talvez por conta da inspiração em Agostinho, acabam achando que o pecado é uma substância, algo genético, algo biológico. Por isso alguns se aventuram a dizer que o pecado tem a origem no sexo, e aí é transmitido pelo sexo. Tem nada a ver com isso, irmão. O pecado, ele é
um juízo, é um aspecto forense da natureza humana. O homem foi declarado culpado. O homem foi declarado agora culpado e condenado por conta exatamente da desobediência de Adão. O pacto era esse. Então todos estão condenados. Não há um homem sequer que esteja livre desta condenação. Entretanto, haveria a possibilidade de redenção para estes homens caídos? Sim. E o que precisaria ser feito? Um outro representante, porque é assim que o direito bíblico funciona. Assim como um representou todos no pecado, seria necessário que um outro representasse agora outros homens na obediência. Você já parou para ler Lucas, a passagem da tentação de Jesus no deserto? Depois à noite, lá na sua casa, antes de você perder a sua noite pensando sobre tudo isso, leia a passagem de Lucas referente à tentação de Jesus no deserto, mas leia antes. Comece lendo antes o contexto. Você vai descobrir que antes da tentação, Lucas colocou a genealogia de Jesus invertida. Ela está invertida. E ela termina onde ela deveria começar, em Adão. E logo em seguida a tentação de Jesus no deserto. O que Lucas está querendo mostrar para os seus leitores? De que aquele Adão foi marcado pela desobediência. Mas este último Adão vai representar uma nova raça. Uma raça que será representada agora pela obediência, pela fidelidade e pela santidade. Veja que o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 3 em diante diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Veja, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos como Ele, santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo. Toda a obra da salvação ela é mediada por Jesus. Ele é o mediador da redenção. Ele é a causa pela qual os nossos olhos foram curados. Mas olha que coisa curiosa, seus olhos foram curados, você foi redimido, mas você continua insuficiente. Por quê? Você continua precisando da iluminação do Espírito Santo. Sem essa iluminação você não lê as Escrituras corretamente. Sem essa iluminação você não entende as Escrituras corretamente. E aí você começa a ler Efésios e diz assim: meu Deus, quer dizer então que se hoje eu sou salvo, isso aconteceu porque o Senhor me escolheu desde o início de todas as coisas? Sim. E a pergunta é por quê? Porque se Ele não fizesse isso, você estaria cego até agora. E o seu caminho era um só caminho. Não era o caminho da injustiça, mas o caminho da justiça. Preste atenção no que eu vou te dizer. A condenação é a manifestação da justiça. A regeneração é a manifestação da misericórdia. Sobre os condenados, não é manifesta a injustiça de Deus, é manifesta a justiça de Deus. Mas sobre os regenerados, o que foi efetuado neles não foi a justiça, mas a misericórdia. E o que é a misericórdia? A consciência de que você já tinha um caminho igual a de qualquer outra pessoa que está em direção à condenação. Por isso é inadmissível um cristão arrogante, um eleito consciente de sua eleição arrogante. Um cristão jamais poderia esquecer do lugar de onde Deus lhe tirou. A pergunta que eu lhe faço hoje é uma só: de onde Deus lhe tirou? Se você souber responder essa pergunta, você já não vai mais olhar para Deus como um ser injusto, mas você vai olhar para Ele como um ser misericordioso, e vai olhar para Ele dizendo como Ele
que te predestinou em amor, dizendo: Senhor, obrigado, porque eu não mereço. Portanto, a teologia da eleição, ela não é uma teologia da autoexaltação do homem, é uma teologia da humilhação. Ela traz quebrantamento, ela traz santidade, ela traz transformação, porque ela faz a gente enxergar quem a gente é. Não tem como você saber quem Deus de fato é e ao mesmo tempo não saber quem você é. Por isso, uma das marcas importantes da obra redentora de Jesus é exatamente esta cura, que não tem a sua origem numa ação sua. Você não pode se curar. Por isso, aquele que diz: não, para que Deus seja bondoso, eu preciso justificar que aqueles que foram condenados ao inferno foram condenados porque eles escolheram ir para o inferno, ou eles escolheram a condenação. Perceba você que essa visão já não é uma visão bíblica, ela é uma visão romana. Ela é aquela visão que Paulo está batendo de frente quando ele escreve Romanos 9. Ele está batendo de frente com relação a toda e qualquer construção mental que faz com que a gente leia qualquer escolha divina como sendo arbitrária. Eu lhe faço só uma pergunta, meu irmão. Se você tem uma casa pequenininha, mas você é que nem Roberto Carlos, tem 1 milhão de amigos, como é que você vai colocar todos naquela casinha? É como festa de casamento, sempre dá problema, não é isso? Porque a gente precisa escolher. E quem escolhe precisa de critérios, mas escolhe. Por que Deus não poderia escolher? Se Ele não é uma máquina, se Ele não é uma catapulta que apenas dá início ao mundo e depois se separa dele e deixa que o mundo siga o seu próprio curso, se Ele é uma pessoa, por que Deus não pode escolher aqueles que por si só são todos miseráveis, aqueles a quem Ele julga serem agora alcançados pela misericórdia, pela sua graça infinita e amorosa? Jonas, eu tenho uma pergunta. Depois de tudo isso, eu só tenho uma pergunta. Eu já não tenho mais nenhuma dificuldade em entender que Deus escolhe, Ele tem direito de escolher, porque Ele é Deus. Eu sou insuficiente, fui miserável, mas Ele me regenerou, mas permaneço insuficiente. Jonas, eu só preciso de uma resposta, para que eu possa dormir hoje com meu coração tranquilo. Por que Deus me escolheu? Eu tenho uma resposta certa e única para você. Não sei. Adoraria saber. Mas todas as vezes que eu olho para mim, eu não consigo encontrar nada. 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 Eu só consigo dizer: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Quando eu penso em pessoas que querem apresentar algo extraordinário para alcançarem a atenção de Deus, porque elas acham que se elas fizerem algo extraordinário, elas podem, por isso, pela sua própria vontade, serem salvas, eu sempre me pergunto: se eu estiver ao lado da cruz de Jesus, o que eu poderia fazer de mais extraordinário do que aquilo que Ele fez ali? Eu acho que diante da cruz de Jesus, a gente não pode mais ficar em pé.
a gente tem que ficar de joelhos. E o lugar mais alto, que é a nossa mente, deve encontrar ao pé da cruz o topo do mundo. E ninguém vai conseguir colocar a cabeça ao pé da cruz se não for de joelhos. Falar sobre eleição e depravação não é falar sobre algo que a gente entende, é falar sobre um mistério revelado. Coisas de Paulo, coisas que são de uma tensão incrível, coisas que fazem a gente se perguntar: como pode Deus ser soberano e eu ser responsável pelos meus pecados? Se Ele determinou todas as coisas para um determinado fim, como posso eu ser responsável pelos meus erros e falhas? Um dia chegaram para Spurgeon e disseram assim para ele: Spurgeon, como você reconcilia a soberania de Deus e a responsabilidade humana? Eu falei: eu nem tento. Para que eu vou reconciliar, amigos? Talvez a depravação total e a eleição incondicional, ou seja, o fato de que Deus escolheu, não porque você fez alguma coisa de extraordinário, porque tudo que poderia ser feito de extraordinário está lá na cruz. E aí você foi escolhido e você não sabe sequer por que você foi escolhido. Você não consegue entender o porquê você foi escolhido, mas você sabe que foi escolhido. E a única coisa que faz você ter a certeza de que você foi escolhido não é de que você tem superpoderes, de que você agora é um mutante evangélico, que começa a determinar que as coisas aconteçam e elas aconteçam. Mas agora você descobriu algo maravilhoso. Você não consegue encontrar algo que seja mais digno de gratidão, de amor, de devoção do que o próprio Deus. Você não consegue não acreditar em Deus. Você não consegue não amar Deus. Você não consegue enterrar Deus num canto. Você não consegue mais se livrar de Deus. Pelo contrário, você não consegue deixar de amá-lo. E mesmo quando você peca, mesmo quando você falha, e que seja sempre por um acidente, ainda assim seu coração se desmantela e diz: meu Senhor, meu Deus. Essa sensação, essa experiência de pertencimento, eu já não sou dono mais de mim, que faz com que a gente perceba que Ele é dono do nosso corpo, e que, portanto, eu não posso dizer, como a consciência moderna diz, que seu corpo é seu, você faz com ele o que você quiser. E aí você descobre: não, meu corpo já não é mais meu, porque o ar que eu respiro não é meu. Eu não forjei esse corpo, eu não forjei essa mente, eu não forjei minha história. Tudo o que eu sou tem o dedo de Deus. E mesmo quando Ele coloca o seu dedo e parece misturar todas as coisas e fazer as coisas virarem do avesso, ainda assim eu vejo a sua mão. Como é maravilhoso perceber tudo o que acontece na sua vida, tudo, absolutamente tudo o que acontece na sua vida, está debaixo do conselho de um Senhor poderoso, que te escolheu, segundo um critério que você não sabe, mas que te escolheu, e deu para você um presente maravilhoso, que ninguém seria capaz de lhe dar. E a sua mãe lhe ensinou que todas as vezes que você ganhar um presente, você deve fazer uma só coisa: agradecer. E aí descobrimos algo maravilhoso. Não amamos mais, não fazemos mais as coisas para impressionar Deus, para alcançar o seu amor. As nossas obras já não são mais feitos extraordinários para tocar o coração de Deus e sensibilizar o coração de Deus em relação a nós, mas ao contrário, nós sabemos que Ele nos ama. E aí tudo que a gente faz, todas as obras que a gente realiza, já não é mais para conseguir a salvação como a gente pensava, mas é o contrário,
é apenas uma forma de dizer: eu te amo, obrigado porque o Senhor me escolheu. E aí o que a gente faz na casa de Deus, o que a gente faz para Deus, já não é mais para conquistar algo de Deus, mas é simplesmente uma forma de dizer: obrigado, Senhor. Eu acho que a gente tem falhado na gratidão todos os dias pela gloriosa salvação do Senhor. E isso aparece nas nossas orações, constantemente repletas de pedidos, de solicitações, de demandas. A gratidão não faz mais você fazer perguntas para Deus. Então você já não lê mais a Bíblia perguntando um monte de coisas. A gratidão faz você ler a Bíblia e descobrir que Deus é que está te perguntando um monte de coisa ali. E aí a sua oração já não são mais perguntas, são respostas às perguntas que Deus tem te feito. Quais são as perguntas que Deus tem te feito? O que Ele tem te perguntado todos os dias acerca do teu modo de viver, do teu modo de agir? Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Você tem um dono, você não é dono. Você tem um dono, e esse dono é aquele que te escolheu. Vamos orar. Senhor, como poderíamos te louvar pela salvação se descobrimos que ela foi fruto de uma cooperação, de que ela não aconteceria sem que fizéssemos uma pequena contribuição. Mas o só lhe deu glória, a Deus e somente a Deus a glória, só pode ser proclamado pela boca daquele que percebe que a salvação é uma obra plena de Deus. Do começo ao fim, Deus está por trás da salvação, orquestrando tudo para a sua glória. Ajuda-nos a vivermos para a sua glória, Senhor. Somos tão egoístas. Queremos viver ao redor de nós mesmos, e isso mostra o quanto a gente pode expressar a contradição de uma vida regenerada, que é uma vida de intensa gratidão ao Senhor. Ó Deus, como a gente tem deixado de ser grato tanto quanto deveríamos. Nós esquecemos daquilo que o Senhor fez por nós o tempo todo. Isso acontece porque às vezes a gente acha que um milagre, uma bênção que o Senhor possa fazer em nossa vida, que é sim algo maravilhoso, às vezes acaba sendo mais belo, mais desejado do que aquilo que Jesus fez na cruz. Mas obrigado porque existe a Tua palavra, que descortina diante de nós a nossa miséria e faz a gente perceber que o regenerado não é aquele que se tornou suficiente, mas é aquele que, sendo insuficiente, agora já não mais padece de fome e sede, mas pelo contrário, tem a sua fome e a sua sede saciada na adoração,
no louvor, na gratidão ao Senhor. Que a gente possa sair daqui pensando na maravilhosa graça da Tua salvação. Que a gente possa sair daqui, mais uma vez, humilhado pela Tua palavra. Em Teu nome oramos. Amém. Eu queria só indicar um livro. Você não poderia passar dessa vida para outra sem ler. Eleitos de Deus, do R.C. Sproul. Quando li esse livro, eu encontrei alguém que semelhantemente lutou contra a doutrina da predestinação de todas as formas. E aí primeiro veio a conversão da mente. Eu entendi a eleição, mas eu continuo não gostando. Como é que eu posso dar esse segundo passo? Mesmo entendendo que ela é bíblica, como eu posso agora amá-la e entendê-la como um presente de Deus? Fica a dica aí, Eleitos de Deus, do R.C. Sproul, publicado pela Cultura Cristã. Muito obrigado pelo carinho de todos, muito obrigado, pastor Walter. Vamos ficar em pé.